Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Pauta Cristã. Deixa eu convidar aqui o pessoal da liderança. Lucas entrou, Andresa entrou. Opa, Andresa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Mais um pauta, né? Vamos lá Mais um realizar pauta. Simbora. para a honra e glória do Senhor. Amém. Andresa, pessoal, Andresa é vice-presidente da Conjubab, né? Faz parte lá da igreja de Mangueira, né, Andresa? Uhum. Andresa é internacional. Deixa eu convidar mais o Lucas aqui. Boa tarde, Lucas, Cileide, né? Já entrou aí. Boa Opa, tarde, irmão. Lucas, boa tarde. Tudo bom? Como vai? Graças a nosso Deus, muito bem. Isso, o Lucas é secretário da Conjubab, né, Lucas? Isso. Faz parte lá da Igreja Batista Bíblica em Jardim, Brasil. Uma benção. Deixa eu... Joabe, boa tarde, Joabe, Luiz. É um prazer tê-los aqui conosco. Pessoal, vamos divulgando aí, para o pessoal ir entrando. Vamos tratar um assunto muito interessante hoje. Tarcísio, boa tarde, Tarcísio. Prazer em conhecer vocês. É um prazer todo nosso, Joab. Vou puxar o roteiro aqui, deixa eu ver. Toda boa tarde aqui, pessoal. Tem uma galerinha bem legal aqui de outras igrejas. Tem várias igrejas aqui. Tem Jaboatão, Mangueira, Prazeres. Prazeres. Isso, tem Capibaribe, Capivari. Jardim Brasil. Boa tarde, Heloíse. Heloíse é a tua namorada, né? Isso. Isso. Tem O Naldo Naldo. também, é. Isso, Isso. boa tarde. Boa tarde, Joana. Naldo. Naldo é presidente, pessoal, da Cojubab lá da Bahia. É um prazer tê-los conosco, viu, Ah, que Naldo? legal. Já a gente chama tu aqui na live, Naldo, para participar ao vivo, beleza? Tem Noelle aí, entrou também. Boa tarde, Noelle. Jabotão. Pronto, Povo de acho que já dá pra Deus. gente começar. Isso. Vamos lá, a gente vai fazer uma apresentação aqui rápida sobre o Pauta Cristã, né? O projeto Pauta Cristã, a princípio, ele era um projeto presencial, né? Surgiu no nosso coração a gente fazer encontros que promovessem despertar uma reflexão na juventude com temas relevantes que pudessem fazer a gente pensar um pouco e refletir sobre a nossa vida e os passos que nós estamos dando diante da vida cristã. Mas aí, diante do cenário de pandemia, né, a gente muda os planos e converte isso de uma forma virtual, mas que, com a permissão de Deus, também vai alcançar bons resultados, não é isso? É isso, Verdade. Andresa? Amém. Deixa eu Com ver aqui. certeza.
O pauta, pessoal, a gente começou live com um tema bem interessante e a gente vai seguir uma linha assim, uma linha de pensamento que possa coincidir ou aproximar para que a gente tenha um entendimento maior, mais amplo de diversos aspectos. Por exemplo, a gente começou com o conflito de gerações, que nos abriu uma porta para o tema de hoje, né, que é a independência. E aí vocês vão ver que é um tema bem interessante. Deixa eu ver aqui. Aí eu convido ao irmão Lucas que faça essa oração. Pode ser, irmão? Vamos orar. Em especial, irmão, em especial por as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade com Covid. E a gente tem também o pastor Josué, lá da igreja de Cidade Ademar. Inclua ele aí na sua oração, amém? Vamos orar, irmãos. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, te louvamos, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, ó Deus, e misericórdia sobre nós. Tua grandeza, ó Deus, tão louvável, e como podemos fazer isso, ó Deus, e sermos felizes, porque temos o Senhor como Deus, o único Deus, todo-poderoso, santo, digno de toda honra, glória e louvor, ó Deus. É ao Senhor que oramos, pedimos e agradecemos, ó Deus, por tudo que iremos fazer aqui nesta tarde, neste fim de tarde, e logo mais à noite, ó Deus, onde as uniões estão juntas, e agora, neste momento, todas unidas num só propósito, que é conhecer mais de Ti, ó Deus, tratar sobre assuntos concernentes ao Teu reino, e louvar o Teu santo nome, ó Deus, nos aprofundando na Tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, ainda te peço pelos Teus servos que estão enfermos, pelas todas as pessoas do mundo, ó Deus, que têm sofrido com esse mal, esse novo vírus que tem assolado a humanidade. Te peço, ó Deus, que o Senhor faça a Sua vontade na vida de cada um, ó Deus. Que esperamos que seja melhora, que seja de vida, mas que acima de tudo seja de vida eterna, ó Deus. Que as pessoas que não te têm, que não te conhecem, até com este mal elas possam te enxergar, ó Deus. Em nome de Jesus. Pai, te rogamos pelo pastor Josué, pelo pastor Edilson, que já está bem, e por todos os nossos irmãos e amigos que estão doentes, ó Deus, que contraíram esse vírus, essa doença. Que o Senhor seja com eles, ó Deus. Desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é, e que o Senhor fará, ó Deus, o melhor para cada um deles. Concede saúde, ó Deus, à humanidade. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Aí, mocidade entrou, o pessoal lá de São Paulo, muita gente entrando. Pessoal, sejam bem-vindos. Isso. Sejam bem-vindos aqui ao Pauta Cristã. Alguns eu não conheço, outros eu conheço. Bacana. Muito bom. É isso aí. Acho que o irmão Maria travou. Pronto, voltou. Voltou. Andresa, aquela parte da dinâmica. Vamos Então, lá? a gente quer compartilhar com vocês algumas coisas para poder a gente entender um pouquinho essa questão da independência. A gente, quando pensa mais ou menos nesse assunto, a gente lembra muito o que a gente passou quando mais novos, por exemplo. Ou a gente vê os adolescentes passando ou agindo, né, de acordo com a situação de cada idade, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu era mais nova, né, adolescente e tal, o que eu queria? Eu queria independência. Eu queria começar a trabalhar, ganhar dinheiro, para poder eu ter a minha autonomia, poder andar com as minhas próprias pernas. E muitas vezes eu falei,
Eu quero logo completar meus 18 anos para poder fazer o que eu bem quero. Em algumas situações, é claro, eu nunca fui tão revoltada da vida assim, mas a gente pensa, né? Por ter limitações e nossos pais muitas vezes colocar limites, a gente acha que com 18 anos a gente vai ter total liberdade de fazer tudo e tá tudo certo. Porém, a realidade não é tão essa, né? E eu queria saber de vocês, eu queria que vocês colocassem aí, e que os irmãos também dissessem aqui, irmão Lucas, irmão Mauri, algumas situações específicas da sua vida, assim, que vocês se sentiam presos ou não tinham tanta liberdade, assim, porque os pais meio que davam aquela travada, né? Se tem alguma situação, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. E aqui a gente vai ler também e vai comentar um pouquinho. A Mauri, diz uma situação específica assim que tu já passou e que hoje é totalmente diferente. A realidade é outra. Diz aí. Teve muitas, né? Teve muitas. Eu, quando era mais jovem, e aí, pessoal, como a Andresa falou, vocês comentem aí também, tá? Se vocês quiserem participar aqui ao vivo também, é só chamar que a gente coloca, tá bom? Beleza? Tem mais uma tela disponível. Se vocês quiserem participar ao vivo e comentar o assunto, é só chamar que a gente adiciona aqui. Mas eu sempre gostei muito de mídias, né? De assistir filme, essas coisas. E quando eu era mais jovem, meu pai nunca deixava eu passar das 9 horas. Então, quando dava 9 horas, podia estar assistindo o que fosse. Ele dizia assim, ó, tá na hora de dormir. Meu Deus, eu ficava... Aquela minissérie, aquele animezinho que eu estava assistindo e meu pai cortava ali, ó. Acabou-se. Hora de dormir. E eu olhava assim, não vejo a hora de eu poder assistir filme até a hora que eu quiser. Virar a noite. Enfim. E era, assim, um desejo que eu tinha, um dos desejos que eu tinha, né, de independência. Eu podia assistir o que eu quisesse. Hoje eu quero dormir. Hoje eu não posso, mas eu queria dormir mais, né? Deixar mais de lado essas coisas. Mas, enfim. Hoje tá mais difícil, né? E tu, Lucas? Tu ainda é muito novo, Lucas, mas acho que já passou por algumas situações assim também. Diz aí. É verdade, já passei. Eu acho que mais na infância mesmo, quando tava todo mundo brincando na rua e eu tinha que entrar, não sei, umas 8h30, 9 horas da noite, que era na hora que tava melhor a brincadeira. E tipo, quando começava a melhorar, quando começava a ficar bom, o pessoal chegar e eu tinha que entrar. Entendi. Deixa eu ler aqui, ó. Vê só. Joab disse assim: meus adolescentes vivem essa ilusão. Acham que 18 anos é independência. É uma ilusão, gente. Realmente muito grande. Não sei se eu conto ou vocês contam, mas de fato é uma ilusão enorme. Aqui também Luiz falou que quando mais novo, quando eu queria sair para algum lugar específico, os meus pais não deixavam. Não deixava. E hoje com 23 continua não deixando, mas tá bem melhor do que antes. Já melhorou um pouquinho, né? Mas mora na casa dos pais, ainda tem um pouco de limite. Então, de uma certa forma, essa independência ela não é tão assim da forma que a gente acha ou que espera, né? Carlos disse assim, ó, os boletos e as contas fazem o jovem cair na realidade. Com certeza, com certeza. Isso acho que é o maior auge, assim. Quando você, eu vou trabalhar para poder comprar o que eu quiser, porque eu peço dinheiro aos meus pais e eles não dão, né? Eu quero, sei lá, um exemplo, eu quero ir para um cinema e eu peço dinheiro aos meus pais e eles não dão porque eles não têm ou porque eles não querem deixar. Mas quando eu estiver trabalhando, eu vou começar a ir pro cinema todo dia, quero nem saber, porque o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Aí quando chega... É muito engraçado. Quando você começa a trabalhar, você vê que a realidade é totalmente diferente, né? Não é só de cinema que se vive o homem. Então, a gente acaba tendo outras situações. E isso alcança diversas faixas, tá? Meu filho tem 9 anos, né? Aí eu comentei com ele que a gente comprou um terreno lá em Vitória. Aí eu comentei com ele que a gente ia morar lá. Só que lá, como é mais interior, né? Eu fiz aqui interior, é terra sem lei.
Poxa, ele deu um pulo. Fez agora! Agora eu vou conseguir fazer o que eu quiser, que aqui não tem lei. É meio a mentalidade, né? Eu vou poder assistir o que eu quiser, jogar o que eu quiser. Eu digo, tá bom. É assim mesmo. Ó, Pois é, então o, assim, o o Naldo quer pensamento participar aqui. O Deixa eu chamar pensamento ele. deles é diferente, né? Por exemplo, Jeane falou, Lucas doido pra ter uma chave só pra ele, é, Lucas? Eu acho que Vai é chegar, esse Jeane. vai chegar em casa na hora que quer. Tem também Joab dizendo, tive bastante independência aos 17 e quis não ter mais. É verdade, a gente às vezes, por exemplo, porque assim, a independência a gente acha que é fazer o que quer, né? E a gente tem essa ilusão, assim, quando eu tiver meus 18 anos, ou então quando eu começar a trabalhar, eu vou poder fazer. É ter poder nas mãos, na verdade, né? E a responsabilidade agregada a esse poder não é tão fácil de lidar, entendeu? É uma diferença muito grande. Então, tudo que eu queria ter ou queria poder fazer, com a responsabilidade a gente acaba meio que vendo uma realidade totalmente diferente. Isso é muito engraçado. Quando eu era criança, eu lembro que eu queria. Eu sou filha única, então eu lembro que eu queria ir para casa dos meus amigos, tipo, dormir lá. E aí eu lembro que sempre tem essa situação, né? Ei, fala com os meus pais, porque se eu pedir, eles não vão deixar. Então a gente sempre falava pro colega, pra amiguinha lá, para induzir ela a falar com o pai ou a mãe. No caso, minha mãe, minha mãe sempre foi mais controladora e tudo mais. Então, eu pedia para minhas amigas falarem com a minha mãe, para poder minha mãe não me barrar. Minha mãe deixar eu ir dormir na casa delas. E aí, às vezes dava certo, às vezes não dava. Mas se eu pedisse, não dava certo. Ela dizia logo na minha cara que não. Então, assim, hoje eu posso dormir em qualquer lugar, em qualquer casa das minhas amigas e tudo mais, porque eu sou adulta. Porém, eu prefiro a minha cama, bem confortável, sabe? Você hoje prefere estar num lugar mais sossegado, confortável, entendeu? Por quê? Porque a realidade é outra, a idade chega, enfim. A mudança, ela é drástica, assim, sabe? Quando a gente realmente se depara com o que é real, que vai além do que a gente pensa. E isso é muito, muito engraçado e interessante também. É. Acho que o pessoal se identificou aí com o que a Andresa falou do que... Mas aí a gente tem, assim, diversos aspectos da visão de independência, né? Aquelas mais jovens, dos adolescentes, e aí a gente vai... Por isso que a gente trouxe a proposta de independência. E a gente vai discorrer agora sobre isso em diversos aspectos. E se alguém quiser participar, pessoal, é só chamar aqui no ao vivo que a gente coloca, tá bom? Independência. Essa é a proposta de hoje para a gente discutir, né? E aí a gente vai ver diversas visões. A gente vai ver que tem uma faixa etária que tem uma visão de independência diferente da que a gente tem, né? Por exemplo, da minha. A gente tem os adolescentes que têm anseios de independência diferentes, né? Jovens e aqueles mais experientes, né? Os adultos e os mais experientes. E aí vamos comentar um pouco assim, o que é que vocês acham que, Andresa e Lucas, qual a visão dos adolescentes sobre independência? O que é que vocês acham que o adolescente vê como independência? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, vamos lá. Posso falar? Pode falar, Andresa. Então, na minha visão, por já ter passado por esse período, né, a gente vê muito que a independência na cabeça do adolescente, ela é muito ilusória, assim, ela é totalmente fora do que é real, principalmente porque é um período muito de descobertas em algumas situações. Você sai de uma faixa etária como criança, onde você não podia exatamente fazer nada, sabe? E a não ser com a permissão dos pais mesmo. E aí você passa para um estágio que é um preparo para a fase adulta, né? Esse preparo confunde muito a cabeça do adolescente a ponto de deixar ele revoltado com algumas situações. Não me tratem mais como criança, eu não sou criança.
Aí quando você dá uma responsabilidade, algo assim, para o adolescente, ele faz, opa, eu não posso ter essa responsabilidade toda porque eu não sou adulto. Então, assim, esse momento, esse período aí é muito confuso e muito acaba tendo muita divisão de pensamentos e comportamentos. Então, o que eu acho é que é um período que é perigoso, porque se a gente não tiver bem instruído, se o adolescente não tiver bem instruído, ou ele não tiver exemplos, né, bons para poder seguir um caminho, uma linha de pensamento, ele acaba mudando de opinião da noite para o dia e fazendo besteira. E isso para poder ter sua própria independência. Assim, querer, né, sua liberdade. E isso é bem complicado. Os adolescentes eles têm anseios de independência, mas eles têm receio com a responsabilidade, né? E aí é a grande ficha que vai caindo. Mas o adolescente ele deseja ter coisas que os adultos têm, digamos assim, né? Ter um emprego, ter um carro, ou ter liberdade. Enfim, a gente vai ver os aspectos da independência daqui a pouco. Mas é muito interessante isso da influência que nós temos, né? A influência positiva que nós podemos ter na vida dos adolescentes, digamos assim. Lucas. Só falar, o que tu falou aí agora, a Jane comentou, ela falou assim, é difícil pais e filhos ter um equilíbrio em relação a isso. Mas os jovens e adolescentes precisam aprender que até a liberdade tem que ser com responsabilidade. Isso. Aí o irmão Nardo colocou bem colocado, a realidade de independência só vem à tona quando começa a subir responsabilidades financeiras. Boa tarde, meu irmão. Tudo bom, Joab? Joab quer compartilhar aí com a gente. Fala, Joab. Vamos somar. Certinho com vocês? Graças a Deus. Interessante da discussão sobre o tema, porque quem já trabalhou diretamente com adolescentes consegue enxergar outros aspectos que eles não conseguem enxergar. Eu acho que quando o Lucas está... Não sei se ele terminou de concluir o pensamento dele, mas tem uma parte aí que vocês três falaram que se soma entre linhas. Uma delas é que o adolescente em si, ele não quer a responsabilidade. Ele quer a independência para ele fazer o que ele não recebeu, não. A barreira do não, né? Só que as coisas não funcionam assim. Eu queria pegar essa semana de Páscoa agora e eu queria ir com a minha esposa para um hotel fazenda, alguma coisa assim. Tá, mas eu não tenho dinheiro. E agora? Como é que eu vou fazer? Eis a questão. Independência, né? E aí eu fiquei pensando aqui, nossa, como as coisas são diferentes, né? E então eu comecei a sugerir para os meus adolescentes, para eles tentarem vivenciar a independência da maneira correta, com responsabilidade. Muitos deles eles se veem uma crise quando chega aos 18 anos, quando acaba os estudos, é que vem a realidade. Porque eu notei o seguinte, entre os 15 e os 14, eles querem ter os 18 porque eles querem liberdade. Quando chega perto dos 18, fica, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? Quem já trabalha com adolescente sabe que é assim. Isso, é verdade. E fica assim, agora que eu vou trabalhar em quê? Vou fazer o que da minha vida? Eu disse, calma, as coisas não funcionam assim. Você não precisa querer desenvolver as coisas do dia para noite. As coisas vão acontecer no tempo certo. Agora, paciência para você tá chegando lá, né? E deixa eu aumentar aqui para ver se melhora a com vocês. Agora. Melhorou? Melhorou. A iluminação? E aí os adolescentes, eles abrem os olhos nessa faixa de idade, né? Quando estão nos 18, eles começam a trabalhar, eles começam a ver uma outra realidade. Era tão bom quando eu estava na época de escola, quando eu estudava, eu podia fazer isso daqui. É o que eu sempre digo a eles. Eu digo assim, olha, eu
fosse eu queria voltar a me dar de ti, estar na casa dos meus pais e mãe nesse contexto de pagar boletos, né? É o maior perigo pra gente. Eu queria deixar esse tempo aí pra voltar meus pais pagar o boleto e eu estar lá só dormindo. Eu era tão feliz na minha vida, não sabia. Pois é, Aí pois agora, é. Tem isso, né? situação. Aí você fala, tipo, por exemplo, essa questão de completar os 18 anos, terminou os estudos, e aí é onde entra, mais ou menos, não sei se a Mauri vai entrar agora, mas é mais ou menos onde entra a fase meio do jovem que busca algumas metas, né? E quer ter uma liberdade para isso, faculdade, casamento, família, enfim, porque é cobrado, meio que cobrado pela sociedade também, e se cobra, né? Acaba entrando em outro conflito. E aí, Amori, como é que é essa história aí? Primeiro eu quero agradecer a participação do Joab aí. Valeu, Joab. Um abração. Nada. Muito E bom o que ele falou. eu queria chamar, pessoal, assim, eu sei que todo mundo aqui já tá, eu e o Andrés já tá mais velho, mas tem algum adolescente aí para defender os adolescentes, pelo amor de Deus? Tem Joana, eu vi Joana entrando aqui, cadê? Heloíse, deixa eu ver mais. Porque eu vou dizer, viu, quem é que compreende os adolescentes melhor do que os adolescentes? Poxa, eu não Não é sei não, verdade? na minha época era diferente. Luiz Mas também. Rafaela. vamos participar, pessoal, defendam aí a faixa etária de Não, vocês, né? a questão, na Mariana. verdade, a questão Não, é o fato de a gente saber mais ou menos o que acontece, porque a gente passou por isso e a gente entende, meio que entende também essa faixa, né? Mas o que é que a gente quer desconstruir aqui, ou reconstruir, enfim, é um pensamento de que a realidade é um pouco diferente daquilo que a gente imagina, entendeu? Principalmente essa questão da responsabilidade. Porque é de fato, a partir do momento que você vai ficando mais velho, a idade vai avançando, você sai da adolescência para a juventude ou a fase adulta, né? A responsabilidade vai junto. E isso é que é bem pesado, assim. Entendeu? Ninguém pensa muito nisso quando tá adolescente. Ninguém pensa muito, assim, essa questão. Mas vai junto. é. Mas Tarcísio assim, a gente tocou não... num. Pode Pode falar. falar, Maurício. Tarcísio tocou num ponto bem. Assim, ele falou assim, que bom quando há uma família para orientar. Aí Isso. existem casos que o adolescente precisa assumir a responsabilidade de se virar sozinho. E quando Isso. a independência é uma necessidade. É verdade. Né? A gente pode trabalhar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Só para não perder o fio do adolescente, assim, pessoal, a gente que tem mais experiência tem uma responsabilidade também com isso, né? Porque a gente também não pode nem frustrar as expectativas deles, né? Simplesmente assim, isso aí não vai dar certo. A gente tem que achar um meio de inserir as expectativas dele na realidade de uma forma que eles possam compreender a nossa experiência e nós possamos compreender os desejos, né, que eles têm. E aí a Isso. gente se ajuda. O fato de ter uma família para orientar ou um líder que possa De fato, orientar. se ficar caladinho sem bater nas coisas, né? Olha aí, o pai do pai limitando. O fato de ter alguém para orientar é importante porque geralmente a frase que a gente ouve quando adolescente é: enquanto você morar debaixo do meu teto, você me obedece. E isso é uma frase que passa de geração em geração. Eu ouvi isso e eu vou falar isso para os meus filhos. Então, assim, não tem como. Mas, quando a gente pega também essa questão e mostra o porquê que o adolescente ou a criança, enfim, precisa de limite para obedecer quem está acima na casa, é o fato da responsabilidade. Às vezes, sentar, muitas vezes, com o adolescente e mostrar a realidade da casa mesmo. Olha, meu filho, eu ganho tanto. Ou então, eu estou disponível tanto por mês para poder a gente ter um lazer, para poder a gente ter uma Netflix ou algo do tipo. Conversar é mais importante do que, de fato, só
sei lá, impor ou só ameaçar, sabe? Essa questão é bem de você compartilhar em família. Meu pai, por exemplo, ele fazia o seguinte: quando ele queria discutir algo com a gente, ele reunia a família, eu, minha mãe, meu irmão, e ele conversava em família, e aí fazia uma reunião, e eles faziam a exposição da realidade. E conversava com a gente, e a gente entrava em um acordo em família. Então, assim, é importante esse diálogo sempre. Sempre. Deixa eu adicionar aqui. Tem uma pessoa querendo participar aqui, Tiago Matheus. Vamos lá ver se consegue. Tiago de Jabotão, né? Acho que é de Jabotão. Eu não sei se é de Jaboatão, vamos ver. Enquanto o Tiago entra, vê só. Tem aqui, ó. Olá, Tiago. Deixa eu só ler. Beleza. O pastor Ebenezer entrou também. Deixa eu mostrar aqui. Aí Joab falou assim: eu instruo meus adolescentes a procurar um curso técnico, por exemplo. Incentivar é bom, sempre. Porque assim eles chegam com mais facilidade à independência correta. E aí ele conclui dizendo: o que se mistura é achar que liberdade é independência, e não é. Então vamos lá. Tiago Matheus aí. Fala um pouquinho, Matheus. E aí? Tá me ouvindo bem? Eu acho que tá com retorno. Não sei se é algum caixinha de som aí, Tiago. O meu tá com retorno também. Porque eu não tô no fone. Tá me ouvindo melhor Agora melhorou. Qual foi a pergunta que tava na hora que vocês estavam falando, tava carregando? A gente tá comentando sobre os adolescentes e jovens. Ah, sim. Joab estava falando aí sobre a gente instruir lá os adolescentes a sempre procurar um curso técnico, a procurar ter experiências. Eu acho assim, hoje o mundo está muito dinâmico, está muito rápido, e hoje a gente vê muitos jovens muito cedo tendo bastante sucesso, e isso acaba terminando influenciando. De certa forma, para algo positivo, porém sempre tem seus prós e contras. Eu acho, na minha visão, assim, você acompanhar os adolescentes, sempre ter uma pessoa mais experiente perto deles para realmente liderar, e não dizer assim, faça isso, faça aquilo, mas mostrar para eles a consequência daquilo que eles querem para a vida deles. Apesar de, com 18 anos, a gente realmente tem essa ilusão que a Andresa estava falando, de chegar aos 18 anos, ter lá sua independência, mas quando a gente chega aos 18, a gente vê que a realidade é totalmente diferente, e vê que realmente é aos 18, aos 20 que realmente se inicia a vida da gente, e a gente não tem experiência praticamente nenhuma. Se você não estava no mercado de trabalho, se você não teve outras experiências, praticamente você não teve experiência nenhuma e está simplesmente à mercê de várias coisas que podem acontecer. Eu sou adepto, assim, buscar experiências o mais rápido possível, buscar estágio, buscar trabalhar como freela. Hoje tem vários sites de freelancer que, sei lá, você é designer, você gosta de desenhar, você gosta de escrever, para quem gosta de jornalismo. Tem vários sites que você pode pegar trabalho como prestador de serviço e desenvolver aquilo e arrumar um portfólio. Sim. Eu acredito que daqui a 10 anos não, menos, que a pandemia acelerou tudo, mas daqui a uns 5 anos não vai ser tão necessário, entre aspas, um currículo, vai ser necessário um portfólio. Eu, sendo um gestor de empresa, eu não vou querer contratar uma pessoa que estudou em uma faculdade e tal, mas eu vou querer contratar uma pessoa que sabe executar aquilo que eu estou precisando, saiba fazer aquele determinado serviço. E eu vejo muita dificuldade dos adolescentes ter essa experiência, conseguir essa experiência, porque realmente a escola não prepara os adolescentes para o mundo. Não. A faculdade não prepara os adolescentes para o mundo.
E alguns pais, não vou generalizar aqui, mas também educam seus filhos a serem presos ao sistema. E não a realmente, olha, vai lá, faz, se desenvolve, bota a mão na massa, vai fazer, estuda, busca conhecimento, vai buscar se relacionar com pessoas que já chegaram em um determinado nível que você quer chegar. E acaba travando os meninos. Se alguém tiver aí lá da Unijovem, vai saber. Eu falo muito com eles em questão de comunicação. A galera não se comunica. É importante, e hoje verdade. Comunicação é uma coisa imprescindível dentro do mercado de trabalho e até para sua independência. Imagina só, tu solta no mundo sem saber se comunicar. Tipo assim, não consegue. É tipo assim, é um princípio básico, sabe? Sim. É verdade. É verdade. Por isso que eu falei, né? Assim, a importância de ter como parceiros, ou um líder, enfim, alguém que seja incentivador, que impulsione algumas coisas nos adolescentes que são importantes. Porque a realidade de fato é outra, né? Como a Heloísa disse aqui, acabei de completar 18 anos, e sei bem que não é nada do que imaginava. Mas sempre tive o pé no chão, e chegar a maioridade não iria por si só me tornar independente. Isso é muito real. Se a gente consegue construir bem isso na mente do adolescente, quando ele de fato chega numa certa idade, ele chega mais consciente e disposto a correr atrás de algumas coisas para poder superar essas barreiras de, por exemplo, não ter justamente como você falou, a experiência no trabalho, tem que superar essa barreira, até mesmo a comunicação entre outras pessoas, para poder saber lidar bem com algumas situações. É importante. Tá fazendo eco aí, jovem? Eu costumo dizer que, assim, tem muito conteúdo disponível hoje na internet. Eu digo assim que você só não sabe de uma coisa hoje se você não quiser. Se você não quiser saber nada, realmente, você não sabe de nada. Mas se você quiser saber assim, quero saber Excel, só tenho um computador, nunca fiz um Excel. Se você digitar, eu já mostrei para um adolescente lá da igreja. YouTube. Coloca lá, curso de Excel. Tem um cara que ele fez uma playlist do básico ao avançado de Excel. Só você sentar na cadeira, abrir, botar o vídeo para reproduzir e fazer o que o cara estava dizendo. Pronto. Você já tem o conhecimento de Excel. Mas não tenho dinheiro. Cara, tem a plataforma da Udemy, que tem um curso lá de 30 contos. Tipo assim, cursos completos de programação, de comunicação, curso do que você imaginar tem lá disponível. Sei lá, uma coisa aí, para quem gosta de tecnologia, quem gosta de programação, metodologias ágeis, que são as metodologias utilizadas em startups, em empresas de tecnologia e tal. Tem lá um curso falando sobre todas as metodologias por R$ 49,90, R$ 39,90, R$ 29,90. Realmente, Job, o que falta é interesse. Aí o que eu costumo dizer, hoje, se você não tiver essa proatividade de fazer, de se mostrar disposto a fazer, ninguém vai lhe perceber. Por mais que você não saiba de determinado assunto, só você falar assim, cara, eu não sei, mas tenho muita vontade de aprender, me ensina. Pronto. Essa pessoa diga assim, caramba, essa pessoa tem potencial para chegar longe. Porque ela quer aprender, ela está disposta e não fica naquele mimimi que todo mundo, vou trabalhar muito, vou trabalhar pouco, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para fazer. Não, o que for preciso para fazer, você tem que fazer, sabe? Isso. Então, é isso aí. Valeu a participação aí, Vicente Matheus. Um abração. Matheus é o líder da Juventude de Jabotão. Muito obrigado, Matheus, pela participação. Um pessoal entrando de Salvador, né? Que é o pessoal da Conjubab de Salvador. Isso. E eu queria agradecer a participação aí do pessoal, da divulgação e tal. O Naldo
pediu para participar aqui, eu acabei não puxando. Se quiser, Naldo, vamos lá que a gente coloca agora. Ele até fez um comentário aqui em cima sobre a filhinha dele, deixa eu ler aqui. Não sei se vocês viram, né? Ameaçou até ir embora, até ir embora. Aí eu abri a porta e coloquei ela para fora. Depois ela ficou tocando a campainha, veio. Então, se quiser comentar aí, Naldo, sobre essa situação aí. A gente já falou sobre os adolescentes. E tem aqui o aspecto, deixa eu ver, jovens e adultos, né? Os adolescentes têm uma visão diferente, os jovens a gente até trouxe uma perspectiva, acho que foi mais dos jovens, né, essa de Mateus aí, que é aquela pessoa que já tem os estudos. Já tem uma visão, quer chegar em algum lugar. E os mais experientes, né, que já alcançaram alguns degraus a mais, já tem uma estabilidade, digamos assim, maior, definida, né? Tem anseios. Quais seriam os anseios dessa classe de pessoas mais experientes? O que é independência para eles? Na opinião de vocês. Eu acho que seria interessante também entrar algum pai aí, né? Sem ser tu, né, Maria, é claro. para poder falar um pouco disso, né? De como ele se sente, de como é essa vivência quando os filhos, eles querem essa independência. Quem quiser participar, gente, é só pedir aí para participar, tá? Pode ser líder de qualquer outra juventude também, das igrejas, podem ficar à vontade. Ou até mesmo algum pastor que entrou, enfim. E aí, se for pai, é melhor, porque... A gente chegou aqui a 28 pessoas, eu acho que mais do que isso, sim, mas depois de uma caída. O pessoal quiser convidar aí o pessoal para participar, dá tempo ainda, a gente ainda vai falar muita coisa ainda. Eu acho que é o seguinte, a principal questão dos adultos é que chega numa certa nível de maturidade, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Poxa, já tenho um emprego, já tenho uma família, já tenho uma estrutura, então eu sou independente. E será? Aí tá uma... Será? Ou se realmente é independente, será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Então vamos ver aspectos importantes aqui. Deixa eu só ver se tem. Aí uma participação, Naldo. Irmão Naldo lá da Cojubab. Cojubab. Presidente da Cojubab, né? Fica da Bahia, né? Deixa eu ver se ele... Pronto. E aí, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, irmão. Olá, tudo bom, irmão? Um prazer participar com todos os irmãos aqui presentes. Atrelar essa comunhão, né, como sempre, importante, através de Amauri aí, já conheço alguns aí, Joab e tal, e conhecendo outros irmãos. E sobre o tema muito relevante, ó a peça. Muito relevante e convivi muito com isso em casa. Eu trabalhei desde cedo, porém, a casa de minha mãe. E aí tinha toda aquela situação, ó, quem manda aqui sou eu, você faz o que eu quiser, o que eu determinar, e se você estiver em sua casa, continue sendo sua mãe, tá? Era bem isso. Resumindo tudo, era essa a questão. Mas assim, a irmã aí tocou também bem no assunto da questão financeira. Eu acho que só começa a ter uma independência real no âmbito secular a partir do momento que você consegue assumir todas as responsabilidades concernentes ao que o homem ou a mulher precisa fazer. As contas chegam, entendeu? Para você morar em uma casa, seja ela de aluguel ou comprar sua casa, seu apartamento. Eu tenho filho hoje. É complicado, entendeu? É complicado, as contas chegam. E aí, quando eu casei, tenho 7 anos que estou casado, eu casei, entrei em casa, eu tinha os presentes que ganhamos, coisas como panelas, toalhas, lençóis.
E o que tinha assim de sólido, algo assim, era um fogão que a igreja tinha me dado e uma tábua de passar, uma estante com tábua de passar. Era isso. Entramos, viajamos após o casamento, voltamos, falei, pronto. Agora é nós dois. Não tem mais aqui, faltou dinheiro, a minha mãe não, se preocupa não que lá em casa a minha mãe e meu pai fez comida. Acabou, agora é eu e você. E aí a realidade, ela veio à tona. Graças a Deus, Deus sempre supriu, entendeu? Mas a realidade, ela vem à tona quando realmente a gente se torna independente, quando realmente consegue assumir, ou tem que assumir todas as responsabilidades de um casal, de um pai, de uma mãe, de uma mulher, de um homem, no âmbito geral, mais ou menos o conceito de responsabilidade que eu defendo, é esse aí. Bacana. Deixa eu ver aqui o roteiro. Não, ver. Eu acho que todo mundo que casa meio que tem essa, assim, muda para um estágio muito maior, né, de responsabilidade. E se você escolhe passar, digamos assim, por essa situação, você tem que realmente arcar com as consequências. Por exemplo, você disse que quando casou você tinha só um fogão e uma mesa do passado. Eu casei, eu só tinha a minha cama e o guarda-roupa. Ponto. Não tinha mais nada. E morava de aluguel, por sinal, tá? Olha aí. Eu não tinha mais nada, entendeu? Olha aí, Luiz já mandou a visão aqui pra Joana. Joana, fica esperta, viu? Já. Vê aí. Então, o que acontece? Eu acabei com meu esposo, a gente escolheu, na verdade, dar esse passo no nosso relacionamento, sabendo que tinha essas responsabilidades para poder arcar. E a consequência era, a gente vai passar um tempo assim, sem nada, né? Mas casados. E, assim, graças a Deus, a gente ganhou tudo, não precisou de fato a gente comprar, e o Senhor providenciou para nós em pouco tempo, em coisa de 2 meses, a gente já tinha tudo, realmente, graças a Deus. Isso foi muito bom, foi positivo, mas aí nem todo mundo tem também, né, passa por essa situação. E a gente, mesmo assim, é uma responsabilidade. Então, a liberdade ou a independência, ela leva junto um fator chamado responsabilidade. E nem todo mundo entende, ou não sabe disso. O que é bem interessante, né? Verdade. Carlos Júnior botou aqui. A minha realidade bateu a minha porta quando fui comprar um ketchup Heinz. E o preço e comprei um arisco. É verdade, meu amigo. Pronto, A gente vai fazer as compras quando tá com nossos pais, quando eu ia fazer as compras com meus pais, com minha mãe, e eram eles que pagavam, né, a feira e tudo mais. Aí eu dizia, eu quero isso aqui e tudo mais. Você escolhia o melhor e tal. Aí quando o dinheiro sai do seu bolso, aí você faz essa troca aí, ó. Eu não posso pegar esse ketchup, não, tem que pagar isso aqui. É justamente isso. Aí você, expectativa versus realidade, né? Você vai com a expectativa de entrar na seção Nestlé, Mioto, e aí vai, né, nessas marcas que são conceituadas, e aí você vem com o genérico de tudo, praticamente, né? É a realidade. É isso aí. Pessoal, eu vou tocar aqui no próximo tema, no próximo tópico, aí eu agradeço a participação do Naldo. Naldo, um abração. Maravilha. E assim, quiser participar de novo, eu quero que vocês todos participem. E quem quiser participar novamente, não precisa, é só chamar aí que a gente bota novamente. Beleza, Naldo? Maravilha. Beleza, Perfeito. eu vou liberar aqui para... Valeu. Joab tinha feito uma pergunta lá, só para concluir essa questão do casamento, ele tinha feito uma pergunta lá em cima, sobre, depois que eu casei, se eu vi uma diferença muito grande nessa questão de independência. De fato, eu tinha uma independência em alguns aspectos, né? Principalmente algumas liberdades, por exemplo, de não precisar mais
pedir para minha coleguinha, pedir para minha mãe para eu ir dormir na casa dela, por exemplo, isso era um. Então, quando eu casei, eu digo que a única coisa que pesa é essa independência com a responsabilidade. A diferença agora a responsabilidade é totalmente minha e do meu esposo. Eu não tenho mais que ir atrás dos meus pais, na verdade. Pelo contrário, sou eu que ajudo eles e meu esposo que ajuda os pais, né? Então a gente acaba tendo que dar conta da nossa vida agora e também ter meio que dar conta dos nossos pais juntos, né? Porque eles vão envelhecendo. Então, a questão da liberdade, que é diferente de independência, a liberdade mudou um pouco, porque agora eu tenho alguém que a gente tem que compartilhar tudo, e a gente tem que combinar tudo. Aí é uma outra situação. E eu não sinto nenhum impacto. Eu não sinto nenhum impacto negativo, não, em relação a isso, não. A gente é muito tranquilo, meu esposo é muito tranquilo, e a gente conversa, tem diálogo, enfim. Mas esse já é outro tema. Beleza. Deixa eu continuar aqui e sai. Tem 2 aqui em casa. Aí, como a gente já acabou essa parte da introdução, né, aí a gente vai iniciar. Me ouviu? Cortou não, né? Pode falar. Porque assim, a gente percebe que existe essas diferentes visões entre as faixas etárias, entre as idades, as experiências, mas tem aspectos que são bem comuns, né? Mas independência. O que é independência? O que você entende como independência? Aí eu deixo a questão para todo mundo que está assistindo. O que você acha que é independência? Responde aí no chat. Independência para mim é isso. E aí eu pergunto a vocês, o que é independência? Rapaz, segundo o dicionário, pelo que eu pesquisei, né? É uma condição, na verdade, que faz com que você desfrute de uma autonomia. Resumindo, é andar com as próprias pernas. Sendo bem mais... uma linguagem bem mais, sabe, grotesca, assim, um pouco. É andar com as próprias pernas. Mas aqui ele diz isso, ó. É para quem desfruta de uma autonomia em relação a alguém ou a algo. Então, por exemplo, eu não dependo mais nem de A, nem de B e nem de algo. Não dependo. Por algum motivo. Aí tem que ver quais são os aspectos que eu não dependo, né? Porque financeiramente, enfim, emocionalmente, seja o que for. Independência é isso. Exatamente. E aí... Acho que a palavra é essa mesmo, autonomia. Aí tem os aspectos da independência, né, pessoal? Por exemplo, aqui, a independência ela tá muito ligada à escolha, ao poder de escolher. A gente falou, vocês sentaram aí, né? O poder de escolher o que eu vou comprar, o que eu vou vestir, para onde eu vou. É de decidir o que se vai fazer. E baseado nesse poder, nessa questão da escolha, a gente tem diversas visões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa independência de escolha. Por exemplo, o ketchup, né? A gente tem a independência de escolher, mas será que só isso basta, né? Geralmente assim, tem fatores que influenciam, por exemplo, o fator financeiro, né? Às vezes a gente é independente, tem o direito de escolha, mas a gente não tem uma independência financeira. Às vezes a gente tem uma coisa, mas não tem uma independência emocional. E na escolha, a gente precisa ter sabedoria. Mas aí fale um pouco aí sobre essa questão da independência na escolha. Porque, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu gostaria de escolher para onde eu queria sair, né? O horário que eu queria sair.
E aí talvez vocês tivessem visões a respeito dessa questão do direito de escolher o que decide. Fala aí, vocês. Fala aí, Lucas. Eu não entendi a pergunta. A independência na escolha, né? Por exemplo, como isso afeta a vida das pessoas, né? Por exemplo, o adolescente muitas vezes não tem direito de escolher algumas coisas, né? Ele tem que acatar muitas vezes o que lhe foi determinado, imposto, enfim, pelos pais. E aí, à medida que os anos vão passando, a gente vai tendo visões diferentes a respeito desse poder de escolha. Por exemplo, no meu caso, eu gostaria, né, de poder ter um carro novo. Né, eu escolho isso, só que não depende apenas da minha escolha. Né, porque eu já estou numa faixa da minha vida que eu preciso de uma independência financeira, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Né? Mas e aí você, na sua visão, essa questão da escolha, como é que você vê? Eu acho que vai na questão da motivação mesmo. O motivo, o objetivo. E aí, cada pessoa traça as suas escolhas conforme os objetivos que elas querem alcançar. Mas aí, tem objetivos que não são alcançáveis de acordo com as situações que as pessoas estão vivendo no momento. E aí é como tu falasse agora do exemplo do carro. Eu queria um carro novo. Mas aí as condições dá para isso. É como o irmão Carlos falou sobre o ketchup. Então eu acho que vai por aí, mas na questão das circunstâncias também. Exatamente. A gente pode escolher, mas ao mesmo tempo não dá para escolher tudo que a gente quer. Entendeu? São as escolhas que estão na nossa frente, as escolhas que estão na nossa mão. Isso. Por exemplo, aqui algumas pessoas colocaram, né? No caso, é Diane, que é uma amiga minha. Ela colocou que independência é andar com as próprias pernas. Foi aquilo que eu falei. E aí ela deu exemplo, né? Que é independência financeira, emocional, física, espiritual. Só que aí a gente pode ter essas independências e ao mesmo tempo ser dependente de outras coisas que são dentro dessa independência. Aí entra o que Joab falou aqui, ó. A dependência só muda de objeto, porque ele depende da esposa para fazer o jantar e a esposa depende dele para dar o ingrediente do jantar. Vê que loucura! Os dois têm independências, só que ao mesmo tempo dependem um do outro. Então isso é muito subjetivo, assim, às vezes, porque depende muito da situação. Né? E na questão da escolha, por exemplo, Lucas, tu já é casado, não? Eu não. Mas quer, não quer? Muito. Já escolheu uma pessoa? Como? Cortou. Já escolheu a pessoa? Deus escolheu por mim. Exatamente. Olha, já começou a depender, né? Muito bom, princípio bacana. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas Olha, é basicamente isso. Interdependência. É isso. É verdade. É isso. Interdependência. É outro aspecto também muito importante, a interdependência. Seria legal se o Lucas pudesse entrar, Lucas de Prazeres. Olha o que ele colocou. Independência está relacionada à escolha e à responsabilidade causada por ela. Sim. Se tu puder entrar, Lucas, comenta aí sobre isso. Pessoal. O pessoal que está comentando aqui no chat pode também chamar no vídeo para a gente comentar, se puder. Mas aí tem um processo na nossa vida que é quando a gente começa a poder ter escolhas, né? Por exemplo, com os meus filhos, eles não podem escolher o que eles assistem. É eu que escolho. E aí, à medida que eles vão crescendo, eles vão começando a ter escolha. Isso é um nível de independência. E aí essas escolhas elas vão tendo consequência. Por exemplo, se eles escolherem algo que eu não esteja de acordo, eu vou coibir. Né? E aí, castigo, enfim. E à medida que os anos vão passando, a gente vai fazendo escolhas. A pessoa com quem a gente quer namorar, né? Os amigos que a gente quer ter, né? As roupas que a gente quer vestir, isso são escolhas. E algumas escolhas elas estão relacionadas ao futuro. Qual cidade eu quero morar, enfim, o emprego que eu quero ter, a faculdade que eu vou fazer.
E aí, vamos baseando a nossa história de vida. E outros fatores que influenciam nisso, por exemplo, a independência, ela tem o aspecto da escolha, mas ela tem aspectos externos. Por exemplo, a independência financeira, que é o ponto que a gente vai entrar agora, né?